Mais 3 pontos na conta e faça o M de Milito imediatamente. Roda a vinheta e bora falar de Galo. Tudo bem, pessoal? Grande abraço a você que me acompanha em mais um vídeo aqui no canal do Frossar. Hoje, quinta-feira, dia 27 de junho de 2024, está no ar o nosso Cabeça Fria, nossa análise sempre postada horas depois do jogo, para todo mundo assimilar o resultado, seja positivo ou negativo. Hoje, um Cabeça Fria feliz para a gente analisar essa vitória maiúscula do Galo, sim, maiúscula, por 2-1, mas maiúscula contra o Inter lá em Criciúma. Galo de visitante conseguiu uma vitória muito importante, eram 11 desfalques, tem muita coisa importante para a gente falar sobre esse jogo. Antes da gente começar a analisar a partida, os recados de sempre aqui do canal. Primeiro recado da KTO, se você ainda não fez o seu cadastro, faça utilizando o cupom FROSSAR, vai te garantir 20% de bônus no primeiro depósito e a primeira aposta, caso você erre, o valor volta para você como bônus para uma nova tentativa, beleza? Se você está me assistindo e ainda não é inscrito no canal, me dá essa moral, inscreva-se aqui embaixo, a gente está pertinho de bater 21 mil seguidores. E se você é fã aqui do canal do Frossar e quer se tornar membro, seja muito bem-vindo também, é só clicar em Seja Membro aqui embaixo, tem que ser pelo navegador, pelo aplicativo do YouTube, no iPhone não funciona. Então, por R$14,99 por mês, você vai ter acesso ao grupo exclusivo de WhatsApp, sorteio de camisa no final da temporada, até churrasco para membros. A gente vai fazer muito em breve. Estamos com 97 membros no momento que eu estou gravando esse vídeo, quase batendo os 100. Então, se você quiser colar, vai ser muito bem-vindo, beleza? Pessoal, agradecendo também todo mundo que acompanhou ontem a nossa live de react ali do jogo, foi muito divertido. Alguns amigos meus que são membros do canal estiveram aqui no estúdio, a gente assistiu o jogo junto, comemorou o gol, brincou ali no final e realmente foi muito legal. Foi uma experiência que eu fiz ali para alguns jogos que por alguma questão logística eu não viajo, né, como foi o caso desse contra o Criciúma, mas segue a programação normal aqui do canal. Vou pro Rio de Janeiro pro jogo contra o Botafogo agora no início de julho, vou para a Argentina no jogo contra o São Lourenço na Libertadores. A prioridade segue sendo o acompanhamento diário do Atlético, então foi só um teste que a gente fez, mas muito obrigado a todo mundo que colou na live, foi muito divertido. Vamos lá então falar desse jogo, pessoal, porque o Atlético tinha 11 desfalques, não eram 5, não eram 7, eram 11 desfalques, e o Milito mandou a campo um time um pouco diferente do que eu imaginei que ele mandaria. Eu achei que o Galo seria escalado com o Pedrinho como titular e o Cadu foi titular, a gente vai explicar a função que o Cadu fez. E na zaga eu tinha uma dúvida ali, se ia o Mariano ou o Igor Rabelo, mas na verdade os dois entraram como titulares e o Rômulo, que começou no banco, depois entrou para marcar o gol da nossa vitória. Então, como que o Galo foi a campo, né? O Matheus Mendes era o goleiro, aliás, fez uma partidaça, a gente vai falar sobre o Mendes também ao longo do vídeo. A linha de 3 ali para saída de bola tinha o Mariano pela direita, o Igor Rabelo por dentro e o Bruno Fux como um zagueiro ali pela esquerda. Quando o Galo não tinha a bola, marcava como linha de 4 que tinha o Scarpa, né, que afundava como sendo ali um lateral esquerdo. O Batalha era um volante mesmo, né, um contenção, como diz o Gabi Milito, um jogador ali de marcação no meio campo. E à frente dele a gente começou o jogo com o Zaratio, né, que não aguentou muito tempo e logo ali aos 20 foi substituído. E o Cadu fez uma função diferente, a gente vai explicar. Então o Cadu estava como titular, de um lado tinha o Scarpa como ala pela esquerda, do outro lado o Palácios, que também foi muito bem no jogo, como ala pela direita, e Paulinho e Hulk na frente. Taticamente, como que esse time do Galo funcionou? O Mariano era realmente um defensor pelo lado direito, né? Pouco se aventurava ofensivamente, o Milito deixou claro na coletiva que era justamente a ideia. E no meio-campo, o Milito tentou povoar aquele setor para equilibrar, porque o time do Inter tinha 3 meio-campistas mesmo de atuação forte naquele setor. Então, o que o Milito fez? O Milito recuou um pouco o Paulinho. Então, o Galo tinha na faixa central ali o Batalha como volante, o Zaratio, depois o Paulo Vitor como um segundo homem de meio, e o Paulinho ocupava um setor bem mais recuado do que ele geralmente ocupa para combater um pouco os adversários meio-campistas do Internacional. E o Milito foi claro, olha, eles tinham 3 no meio, eu precisava ter 3 também no meu setor de meio campo, mas 3 jogadores que eu tivesse defesa e também ataque. Então era um jogador, né, de acordo com o Milito,
mais defensivo, que era o Batalha, um jogador misto, que é a palavra que ele usa, que era o Zaratio inicialmente, que marca, mas também ataca, e um jogador mais ofensivo, bem mais ofensivo para agredir o adversário, que era o Paulinho, né? De um lado o Scarpa fazendo o corredor pelo lado esquerdo, do outro lado o Palácios fazendo um corredor pelo lado direito. Só que aí vem o pulo do gato em relação ao Cadu. O Cadu reforçou muito a marcação do Galo pelo lado esquerdo, então até pela vitalidade, é um jogador que faz a função tática ali pedida pelo Milito muito bem, então ele foi um ajudante de luxo ali de todo mundo que marcava pelo lado esquerdo do Galo, para marcar principalmente o Hugo Malho, né, que é o lateral espanhol que o Kudê na época dele de Atlético tentou trazer e agora está no Internacional. Então o Atlético tinha o Scarpa ajudando na marcação pelo lado esquerdo, mas também tinha o Cadu, então aquele corredor ficou bem preenchido. No meio tinha bastante gente para povoar e para bater de frente com esses meio-campistas do Inter, até o Paulinho, né, que a gente raramente vê fazendo essa função, é um atacante que combate, que ajuda na marcação, mas geralmente no setor mais avançado do campo. E do lado direito, o Palácios, e aí a gente precisava menos de reforço defensivo por aquele lado, porque o Mariano ficava realmente como defensor pelo lado direito, então já estava um lado mais protegido defensivamente. Foi um esquema que, num geral, funcionou bem. É claro que quando você tem um bom time do outro lado, esse outro time vai gerar perigo, porque tem bons jogadores, então teve o lance do pênalti do Wesley, que a gente vai falar daqui a pouco. O Alan Patrick é muito bom jogador, mas muito bom jogador, acima da média para o futebol brasileiro, então ele cria jogadas de perigo para o adversário, mas o Atlético, num geral, conseguia controlar e principalmente ocupar bem os espaços do campo. Não foi um jogo que a gente viu o Galo deixando buracos defensivos, como a gente viu em outras oportunidades, então fica o elogio aqui também nesse sentido ao Milito, que soube montar muito bem, mesmo considerando os vários desfalques que ele tinha, o Galo do ponto de vista defensivo. O jogo era equilibrado, é claro que o Inter tinha chances, mas o Atlético na maioria das vezes conseguia anular bem ali os jogadores do Internacional. O Atlético também tentava agredir dentro do possível, me lembro de uma finalização do Batalha, por exemplo, de fora da área, aliás ele tentou contra o Fortaleza e agora também contra o Internacional, pode estar esquentando os motores aí para achar um golzinho de fora da área em breve pelo Galo. Aos 22, né, o Zaratio não aguentou e saiu para a entrada do Paulo Vitor, que fez também uma partidaça. Elogio tem que ser feito aqui ao garoto, que vem de muito tempo sem jogar, em função de uma lesão grave no tornozelo. Entrou, conseguiu sustentar o ritmo, combativo, atento na marcação, ocupando muito bem os espaços. Parecia um jogador veterano ali. Aliás, não sei se aconteceu com vocês também, mas eu, vendo o jogo ali, tinha até dificuldade em alguns momentos, pela similaridade à distância. Obviamente, estou falando que os dois parecem de perto, não, mas de longe, com a câmera aberta, de separar ali, de diferenciar o Batalha do Paulo Vitor, porque os dois estavam marcando muito bem, pegando bastante ali os jogadores do adversário, né? Então fica o elogio também ao Paulo Vitor. O Galo tinha algumas ocasiões, o Inter também, quando o Inter chegou com perigo no primeiro tempo, o Matheus Mendes fez ótimas defesas, extremamente bem posicionado, boas interceptações, então fica o elogio também ao jovem goleiro atleticano que aproveitou muito bem a oportunidade, quase que ele sai sem ser vazado, né? Tomou gol no lance de pênalti, que na verdade foi um gol de rebote lá no segundo tempo, porque ele fez a defesa na cobrança do Alan Patrick, mas sim, partidaça do Mendes, fica o elogio a ele. Assim, nesse cenário de um primeiro tempo que o jogo estava muito travado, sem grandes oportunidades, o Galo não criou chances claríssimas para marcar, o Inter teve oportunidades, mas também, num geral, bem marcado pelo Atlético, e quando chegou até o gol do Mendes, o goleiro atleticano fez muito bem o seu papel. Eu acho, e aí vocês me corrijam se eu estiver errado, que todo mundo, qualquer atleticano no intervalo do jogo, assinaria um 0x0. A gente até fez essa brincadeira durante a nossa live react. Rapaziada, quem que assina o 0x0 agora? Tá no papel aqui, pra gente fechar esse jogo como 0x0 e voltar pra BH com um pontinho. E o pessoal que tava no chat, meus amigos que estavam aqui no estúdio, acho que todo mundo falou, não, eu assino porque é um resultado interessante, a gente está com muitos desfalques, mais que o Inter, é um jogo fora de casa, é um adversário muito forte, vamos assinar e ficar no empate mesmo. Só que aí vem o segundo tempo e tudo mudou. Mudou porque aos 7 minutos do segundo tempo o Atlético acha o gol saindo na frente, né? Uma cobrança de escanteio do Scarpa e um cabeceio do Cadu, a bola desvia no cocoroco aqui na parte de cima da cabeça do Igor Rabelo e entra na súmula o árbitro Luiz Flávio de Oliveira, que aliás fez uma ótima partida também. A gente critica muito a arbitragem aqui quando vai mal, nesse caso vale o elogio, o Luiz Flávio foi muito bem, tenho certeza que nenhum torcedor nem de Galo nem de Inter tem nada a reclamar do Luiz Flávio, deu o pênalti bem
bem marcado depois do Igor Rabelo no Wesley. Enfim, ele deu o gol para o Cadu na súmula, de fato foi um desvio muito pequeno no Igor Rabelo, não sei se a bola entraria se não houvesse o desvio foi importante, mas justo dar o gol para o Cadu também, porque o Cadu já tinha marcado lá em Bragança, naquele gol que foi anulado porque a bola pegou no braço dele, tinha marcado em Salvador contra o Vitória, num gol anulado por impedimento, os 2 gols, vale lembrar, bem anulados, não estou reclamando aqui de arbitragem, mas ele estava com essa zica, né? Faltava fazer um gol para mandar um pouco embora essa zica, essa urucubaca dele, e a bola ainda desviou no Igor, então na hora que rolou o lance eu falei, cara, não é possível que vão dar o gol pro Rabelo e o Cadu vai continuar, né, sem fazer o gol dele nesse Campeonato Brasileiro, mas aí saiu o golzinho do Cadu. E o Atlético incorporou no jogo, melhorou no jogo, ganhou confiança, o Hulk teve chance, o Scarpa teve chance, o Palácios, que foi muito bem pelo lado direito, teve uma oportunidade de fora da área, que ele chuta uma bola buscando o ângulo do gol do goleiro do Internacional, uma finalização muito bonita. Já contra o Fortaleza, ele teve um chute fora da área também, que passou muito perto, é mais um que quem sabe está ensaiando aí um golaço com a camisa do Galo, elogio ao Palácio, está se soltando, é um jogador que tem velocidade, que tem drible, a gente vê que é um cara que não tem medo de partir para cima, de 1 contra 1, então é um jogador muito interessante, tomara que o Alisson volte logo da lesão no tornozelo, para que a gente tenha mais alternativas por ali, mas o Palácio se provou bom jogador e um jogador interessante para a sequência da temporada. Aos 19 minutos, o lance do pênalti. O Wesley, que talvez seja o grande nome desse momento da temporada do Internacional, está jogando muito bem por lá, leva a bola, né, na direção da área, os zagueiros do Atlético vão correndo para trás, de frente para o jogador do Inter, mas correndo para trás, né? Tentando ele cercar o jogador até tomar a decisão, e quando ele entra na área, o Rabelo tenta dar o bote, o Wesley é evidentemente mais rápido do que o Igor, né? Consegue tirar a bola, o Igor pega só o Wesley, não foi aquele rapa, meu Deus, falta agressiva para amarelo, eu fiquei com medo porque o Igor já tinha amarelo e os jogadores do Inter até pediram o segundo amarelo naquele lance, seria a expulsão, seria o empate provavelmente e a expulsão, mas o Luiz Flávio, na minha opinião, foi bem de não aplicar o amarelo, não é todo lance de pênalti que é lance para amarelo, aquele para mim não foi, mas foi pênalti. O Igor pega só a perna do jogador do Internacional. E aí vale uma crítica aqui, apesar de merecer o elogio também, porque no final do jogo o Igor Rabelo foi importante num corte, numa finalização do Alan Patrick, então teve seu bom momento do jogo, mas no lance do pênalti eu acho que rolou um vacilo ali, porque, cara, das duas uma, ou você dá o bote fora da área, se for para dar o bote, tentar o bote no jogador, tentar pará-lo, né, com ou sem falta, faz isso fora da área, ele teve espaço para isso, mas ele foi recuando de costas, e aí na hora que o cara entrou na área ele deu o bote, e aí o Wesley, mais rápido, naturalmente, conseguiu passar por ele e sofrer o pênalti. Então, fica esse registro aqui do que, na minha opinião, foi uma falha do Igor, mas o Matheus Mendes quase faz a defesa, evitando o gol de empate do Internacional. Na verdade, fez a defesa na cobrança de pênalti, mas deu azar porque a bola voltou na direção do Alan Patrick, ele muito experiente, finaliza para baixo, a bola pega na grama e sobe. O Mendes ainda quase consegue a segunda defesa. Vocês imaginam se ele consegue aquela segunda defesa? Seria um lance espetacular, né? Buscou a cobrança de pênalti e voltou. Sabe o que me lembrou aquele lance? Me lembrou aquele treinamento de goleiro. Sabe que o treinador de goleiro bate uma bola forte de um lado do gol, o cara vai lá, busca, solta a bola e já volta correndo para o outro lado. Foi um típico lance de treinamento de goleiro ali, o Mendes se esticou todo, fez a defesa e voltou correndo e quase consegue pegar o rebote também, uma pena que o Alan Patrick finalizou muito bem, a bola foi muito alta no rebote e entrou, e o Inter naquele momento empatava o jogo. Mais pra frente entraram no jogo o Pedrinho e o Rômulo, né? O Pedrinho entrou no jogo no lugar do Palácios, então ocupando aquele corredor pelo lado direito, e o Rômulo entrou no jogo no lugar do Cadu. E quando saiu o Cadu para entrar o Rômulo, né? Assim, olhando as posições dos jogadores, você tirou um atacante para colocar um zagueiro, muita gente no chat também na nossa live react falou: caramba, o Milito fazendo uma substituição defensiva para segurar o 1-1, que coisa rara, né? O Milito nunca tranca o time, tá sempre colocando o time para frente para ganhar o jogo. Não deixa de ser, né, por característica, se de fato tirou um atacante e colocou um zagueiro, porém, como a gente explicou no início aqui da nossa análise, o Cadu ocupava um espaço também pelo corredor do lado esquerdo como defensor. Então, naquele momento ali,
o Milito colocou jogadores mais descansados, mais inteiros ali para fazer o papel também defensivo pelo lado do campo, porque do outro lado tinha um Internacional, não era um time fraco. Então o Rômulo entrou ocupando também aquele corredor esquerdo, né, segurando um pouco as jogadas do Inter por aquele lado e fez o gol, vale a gente lembrar, né? Fez ali o plantão de atacante muito bem feito para fazer o gol na última bola, um cabeceio típico de atacante ali no segundo pau, cabeceando cruzado. Então foi muito legal essa postura, porque por mais que tenha entrado um zagueiro no lugar de um atacante, não mudou tanto assim a postura tática do time. O Atlético continuou tentando agredir para buscar o gol da vitória, né? Me lembro que o Hulk teve uma chance muito boa aos 40 ali, óbvio que nós vamos falar do lance do gol daqui a pouco, mas que ele gira em cima de 2 marcadores perto da entrada da área, consegue chutar de perna esquerda, um chute mais colocado do que forte, buscando o canto, né, do gol, e a bola sai por muito pouco. E naquele momento ali o Hulk, é verdade, estava um pouco isolado, mas o Atlético tinha o Hulk ali, eu vou falar muito sobre isso daqui a pouco. E o Internacional também teve chances, pessoal, não tem jeito, virou uma trocação ali, o jogo caminha para o final, o Inter jogando em casa, né, não era no Beira-Rio, mas era o mandante, a torcida do Inter comparece em grande número lá em Criciúma, então o Inter tinha a pressão, tinha a necessidade da vitória também por ser mandante, então também partiu para frente, também teve boas oportunidades, o Mendes seguiu trabalhando bem, né, a zaga do Galo também tirando da forma como dava ali, e o Atlético tinha as ocasiões para achar algum gol, ou poderia ter as ocasiões para achar algum gol. E aí a gente chega nos 2 lances da reta final do jogo que a gente precisa comentar. O lance do Paulinho, que se o Atlético faz ali aquele gol seria o gol da vitória, a gente certamente se defenderia nos poucos minutos que restavam da partida. O Paulinho recebe um lançamento espetacular do Rômulo, como entrou bem no jogo o Rômulo, não só pelo gol, né? Mas fez um lançamento ali, no primeiro momento eu achei até que era o Scarpa que tinha lançado aquela bola pro Paulinho, mas foi o Rômulo, o zagueiro. E o Paulinho, primeiro assim, quando o jogador perde um gol que era uma chance clara, a gente tende a olhar, e é natural, e eu vou falar aqui do principal nesse caso, que é o erro do jogador de não ter feito gol, porque ele saiu cara a cara com o goleiro, ok. Mas mais uma vez vale destacar o quanto o Paulinho é craque em ocupação de espaço, o quanto ele consegue ver o espaço nas costas da defesa adversária e atacar esse espaço no timing certo. Você não vê o Paulinho ficando impedido nesse tipo de jogada, é muito raro. Então ele sabe o momento exato de explodir, buscando espaço, atacando espaço, como o pessoal de análise de desempenho fala, nas costas da zaga. E aí, meu amigo, se a zaga está posicionada em linha, às vezes o zagueiro está até com o corpo projetado para frente, o atacante está com o corpo direcionado já para o gol e coloca na frente ali, algum companheiro dele lança a bola e ele já começa a correr na hora certa sem estar impedido, o zagueiro não vai chegar, não adianta, ainda mais tratando do Paulinho, que é muito forte, é um cara explosivo, jovem, tem muita velocidade, então ali a gente sabe que ele vai conseguir chegar cara a cara com o goleiro. E aí o problema do Paulinho nesse tipo de lance, eu já falei isso aqui em outra análise, salvo engano, na análise da nossa vitória também lá em Bragança, eu estava lá no Nabi Abichedi, que é um problema meio que crônico, na minha opinião, do Paulinho, que precisa ser trabalhado, que é o seguinte, nesses lances de cara a cara com o goleiro, que por mérito dele são frequentes, porque ele tem a condição de se desmarcar e de criar essas oportunidades, ele tende a levar a bola muito para dentro do goleiro, muito para perto do goleiro. O goleiro, nesse tipo de jogada, ele naturalmente vai sair do gol, porque já é um cara a cara, para fechar o ângulo do atacante. Se o goleiro fica debaixo da trave, o cara vai ter o gol escancarado para ele fazer o gol, então o goleiro sai cercando. Então, nesse tipo de situação de cara a cara, cada milésimo de segundo que o atacante demora para finalizar é um ângulo a menos que ele tem para tirar do goleiro, porque quanto mais perto o goleiro está do atacante, isso é óbvio, menor é o espaço livre, né, de ângulo para a bola passar. Então, assim, eu acho que o Paulinho precisa trabalhar esse tipo de jogada para ser um jogador ainda mais completo e mais diferenciado do que ele é. Vocês sabem que eu sou um grande defensor do Paulinho, vou continuar sendo, achei ele muito bom jogador, muito acima da média, mas ele já perdeu gols importantes nesse tipo de jogada. Então ele leva para muito perto do goleiro e muitas vezes finaliza meio que em cima do goleiro. Até o gol que ele fez lá em Bragança, vocês podem reparar, ele finalizou meio que na direção do Cleiton. Naquele lance o Cleiton não conseguiu fazer a defesa, a bola passou, mas passou perto do goleiro. Então o Paulinho, na minha opinião, precisa, porque tem qualidade para isso, é muito bom jogador, tem técnica para executar, trabalhar os variados modos de você finalizar uma jogada cara a cara com o goleiro. A própria cavadinha, que é um expediente ali que o Hulk já usou 1 milhão de vezes, driblar o goleiro, porque o Paulinho está em velocidade, o goleiro não está na mesma velocidade que ele. Se ele dribla o goleiro,
goleiro, nesse tipo de jogada cara a cara, ou o goleiro vai ter que fazer um pênalti, vai ser obrigado a fazer um pênalti, ou ele vai passar e fazer o gol. E se for para finalizar um pouquinho antes. Ele dá um passo a mais, que não é necessário, na minha opinião, e aí o goleiro cresce, ele acaba finalizando em cima do goleiro. Não foi a primeira vez que isso aconteceu e fica aqui o registro para que o Paulinho trabalhe melhor esse tipo de jogada para ele ser um atacante ainda mais completo do que ele já é. Naquele momento ali vem na cabeça de qualquer atleticano: cara, perdemos a bola do jogo. Tá 1-1 contra o Inter fora de casa, a gente sofreu na defesa, nosso goleiro tá bem, a gente segurou a onda, o jogo tá acabando, tá nos acréscimos, a gente perde um gol cara a cara. Só que o companheiro de ataque do Paulinho ontem era o Hulk. Se não um dos maiores nomes da história centenária do Atlético, que é o diferente. Né? O Milito falou isso na entrevista coletiva. Dos craques, se espera exatamente isso, que ele apareça no momento que o time mais precisa. O Milito falou essa frase: o craque aparece quando o time mais precisa, sempre. E eu lembrei de uma música argentina sobre o Maradona, música que chama Que es Dios, que fala: La pelota siempre al 10 que ocurrirá outro milagro. Que é o quê? Dá a bola no camisa 10, que alguma coisa ele vai fazer, né? No caso, sobre o Maradona, dá a bola no 10 que ocorrerá outro milagre. Mas assim, o Hulk não é o 10, mas é a metáfora ali em relação ao craque do time, né? Cara, nos grandes momentos, nos momentos de tensão, quando o relógio tá nos minutos finais, nos segundos finais, como era o caso do jogo de ontem, dá a bola no craque do time, porque se tem alguém para resolver alguma coisa ali, é esse cara. Então, assim, vocês já me viram defendendo isso aqui em alguns vídeos, eu vou continuar defendendo. Mesmo em situações que o Hulk não tá fazendo um bom jogo, que ele tá isolado no ataque em alguns momentos, como ontem, em boa parte do jogo a gente viu, que ele tá bem marcado, cara, deixa o cara lá. Porque ele é o diferente. Dele se espera o diferente, se espera a jogada individual, ele vai resolver em algum momento. Claro que não vai acontecer em todos os jogos, mas ele é o super trunfo, sabe? É a carta diferente. Pra quem gosta de basquete, por exemplo, tem a bola que é o game winner ali, né? Que é a bola da vitória. Às vezes, por exemplo, dá o exemplo do Steph Curry, lá do Golden State Warriors. Às vezes o time dele tá perdendo por 2 pontos de diferença e tá com a posse de bola faltando 3 segundos no relógio. Cara, o time vai armar uma jogada para a bola rodar, de alguma forma cair no Curry na linha de 3 e ele vai chutar de 3 e muito provavelmente vai acertar e o time dele vai ganhar por 1 ponto. É a famosa bola aí de game winning, né? Então, é exatamente isso levado para o futebol. Você tá no finalzinho, você tem uma cartada, bola no craque do time, porque ele vai resolver. E foi o que aconteceu. O Hulk recebeu a bola pela direita, bem marcado pelo Alan Patrick de perto. O Alan Patrick fez o esforço que deu ali, né, o esforço humano que foi possível para parar o Hulk, mas o Hulk colocou na frente, conseguiu colocar na frente e projetar o corpo na frente do marcador, esquece, não pega mais. E ele tem não só a força, como a qualidade técnica muito diferenciada para levantar a cabeça, mapear a área e colocar o passe, que aquilo não é um cruzamento, é um passe no segundo pau, na cabeça do Rômulo, que apareceu, como eu disse, como um centroavante para dar o peixinho ali no canto e marcar o gol da vitória do Galo. Então, assim, cara, o Hulk é craque demais, ele é muito ídolo, por tudo que faz também fora de campo, mas principalmente pelo que ele faz nesses momentos, como disse o Milito. O craque aparece quando o time mais precisa, foi assim. Então, meus parabéns mais uma vez ao Hulk. Craque de bola, ídolo, não é à toa. Parabéns ao Rômulo, que soube ocupar bem o espaço no segundo pau e finalizou com precisão. Então, cara, vitória gigantesca, espetacular. No final do jogo, o Milito deu várias respostas espetaculares, né? Aliás, o Fael Lima, eu vi no Twitter, ele fez uma publicação com a qual eu concordo muito, assim, que o Milito impressiona pelo fato de manter o mesmo tom e a mesma serenidade no bom e no ruim nas entrevistas coletivas, né? O Galo perde um jogo de 4-0, ele tá lá sereno, respondendo todas as perguntas, exatamente o que foi perguntado, de forma completa. Tem treinador, meu amigo, que se perdeu o jogo, a coletiva tem 4 minutos, se ganhou tem 43. O Milito não, o Milito vai te responder o que você perguntou do início ao fim, com a mesma serenidade, com o mesmo equilíbrio, ganhando ou perdendo. Então, fica o elogio, mais um, né, a ele. Eu tô militizado demais, estava inclusive nas derrotas e nos resultados não tão positivos. O título do último vídeo do Cabeça Fria aqui no canal foi fechado com o Milito, porque eu realmente acho que a gente não tem um problema de treinador. Pelo contrário, a gente tem um treinador totalmente fora da curva, que eu torço muito para que fique no Atlético por muitos anos, ganhando ou não ganhando nessa temporada. Tomara que a gente levante taças nesse ano, mas eu faço o M aqui para o Milito permanecer no Galo por muito tempo, porque eu acho ele muito bom treinador.
e o que faz em campo é prova disso, né? Eu já estava começando a ouvir algumas pessoas levantando a hipótese, o Milito só tem um jeito de jogar, não tem variação tática. Ontem ele fez uma coisa totalmente diferente, colocou o Paulinho de meia, colocou o Cadu marcando o lateral na esquerda e deu certo. Então, gente, temos treinador, Gabriel Milito, obrigado pelo seu profissionalismo, você é muito diferente. E em uma das respostas que eu vou destacar aqui para a gente fechar esse vídeo, ele falou sobre a torcida, a relação com a torcida, né? Uma pergunta sobre a importância da torcida voltar a encher o estádio no domingo, e o público vai ser ótimo no domingo, a diretoria baixou um pouco os preços, que bom, fica o elogio também a essa ação, que isso aconteça com mais frequência, não só quando o time precisa tanto da torcida, né? Que o clube entenda um pouquinho mais os diferentes posicionamentos ali culturais e econômicos, principalmente da torcida, para ter um pouco de representatividade também dentro do campo, que é importante. E era uma premissa, né, desse estádio quando foi planejado, né, projetado. Então, o Milito falou sobre isso, a relação com a torcida e esse sentimento de que estamos todos juntos, torcedor, time, né, treinador, comissão técnica como um todo. Então, de fato, temos que estar, porque o ano é longo, os desafios são difíceis, mas o Galo tem um bom time, está se reforçando para ter um grande elenco para o segundo semestre, tomara, né? E muita gente perguntando aí, esse não é o vídeo para falar sobre isso, muita gente falando, vai sair algum titular? Gente, isso só dá para a gente cravar no final da janela, que é lá em setembro. Eu falei isso no Twitter, time que tem dinheiro, time poderoso, chega, põe o dinheiro e leva o cara que ele quer. Então não tem como a gente cravar agora, antes da janela abrir, se vai sair algum titular do time. Então, o balanço da janela como um todo a gente só pode fazer no dia 2 de setembro. Fechou a janela? Quem chegou, quem saiu, se alguém saiu, e aí? Melhorou, piorou, ficou no mesmo nível? A gente avalia isso lá na frente. Agora é hora de focar na recuperação dos jogadores que estão para voltar. A gente perdeu atletas importantes para o próximo jogo. Não teremos Bruno Fux, não teremos Gustavo Scarpa. Os dois receberam os respectivos terceiros cartões amarelos, mas teremos, de repente, retornos importantes. O Otávio está muito perto de voltar. Caso não volte contra o Atlético Goianiense, eu acho que já volta contra o Flamengo, mas quem sabe já surpreende voltando no domingo. Mas o Atlético vai superar essas adversidades, está superando, claro, com pedras no caminho, com derrotas duras que ficaram para trás, mas é hora da gente se fechar, é hora de união, porque o Milito merece o apoio de toda a torcida do Galo e a gente tem sim um bom horizonte pela frente, boas perspectivas para a temporada 2024, beleza? Então roda agora, na ordem, né, na sequência. A resposta do Milito espetacular, falando dessa união entre time, treinador e torcida. E depois vão subir os créditos dos membros do canal. Vocês podem contar aí quem tiver essa disposição, que tem 97 nomes lá, estamos a 3 do 100º membro. Quem quiser, chega mais que a resenha lá no grupo. Tá legal demais. Muito obrigado mais uma vez. Hoje foi bom, né? Hoje foi um vídeo com poucos cortes aqui. Consegui direto aqui dar minha opinião, as minhas avaliações ali sobre o jogo. Então deixa o like se curtiu esse vídeo, manda para os amigos, me ajuda a divulgar o conteúdo. Se não for inscrito no canal, inscreva-se aqui embaixo, é muito importante para mim. Grande abraço e até o próximo vídeo. La gente cree, eu siento que la gente cree en este equipo y entiende perfectamente, más allá de que el torcedor, la gente quiere ganar y la pasión es muy grande, más que la razón. Entonces, cuando el equipo recibe una derrota, la pasión es normal que provoque bronca, fastidio, dolor, como a nos, es normal. Cuando la bronca pasa, ellos comprenden de las dificultades y también comprenden de que nos estamos dando todo para que vaya muy bien. Y yo no percibo que la gente está con el equipo. Yo siento en el poco tiempo que llevo aquí siendo parte de esta gran familia, que la gente siempre está. La gente es muy fiel al equipo, la gente es muy fiel al club, muy fiel al escudo. Siento eso. Y van a seguir estando. Y no vamos a seguir brindándonos al máximo para volver a ganar, ganar y ganar. Con la dificultad que tiene ganar. Porque ¿quién no quiere ganar? No, todos los equipos queremos ganar. Todas las torcidas quieren ganar. Todos los jugadores quieren ganar. Todos los entrenadores quieren ganar. Es deporte. Ahora hay que hacer muchas cosas bien para ganar.
hay que hacer más cosas bien para conseguir regularidad, pero también eso puede acontecer. Ahora, estamos haciendo todos un gran esfuerzo. Isso la torcida lo sabe. Isso la masa lo sabe. Lo sabe, porque lo vive, respira el club. Entonces, la torcida, la masa está con el equipo y con el club. Y debe seguir así. Tenemos que ir juntos, unidos. Siempre este será mi mensaje, porque es lo mejor que nos puede pasar. Fortaleza interna. Defendernos entre nos siempre. Tiene que ser una identidad entre nos, que somos los protagonistas, ellos que vienen a apoyar y alentarnos. Yo siento un apoyo incondicional. Y el apoyo incondicional, más en la derrota, que ahí es el apoyo verdadero. Porque cuando uno gana, el apoyo está. Pero el hincha del Galo es fiel. Yo siento que es muy fiel. Y en la derrota está. Por lo menos en mi corta experiencia puedo percibir eso. Que en la derrota, en la dificultad, están. Y eso es muy saludable. No todos los clubes consiguen eso. No todos. Nos tenemos ese valor. Que cuando la cosa va bien estamos juntos y cuando la cosa no va bien, seguimos juntos. Y eso es muy bueno. Necesitamos continuar así.